Pessoal, como nós já concluímos o nosso conteúdo de literatura nesse bimestre, então agora nós só vamos fazer atividade de redação. Então aqui nós temos um poema narrativo. Eu vou ler para vocês e baseado nesse poema narrativo, vocês vão produzir outros poemas também. Cada um vai fazer o seu poema narrativo. Momento de leitura. Um garoto chamado Rorbeto. Era uma vez um menino que era muito atrapalhado. O nome dele era esquisito, porque foi escrito errado. É que o pai também se atrapalhava sempre, sem parar, e lhe deu um nome com uma letra fora do lugar. Quando o menino nasceu, o doutor viu que era homem e falou para os pais dele. Já escolheram o nome, mas seu pai não tinha tido escola, era analfabeto. Não sabia nem falar direito e falou Rorbeto. O doutor estava com pressa e anotou assim correndo. O seu pai ficou olhando, como se estivesse lendo, mas não entendia as letras, porque não sabia ler. O doutor mostrou para o pai. O nome é esse? Pode ser. Pessoal, eu voltei aqui no início do poema, tá? Para vocês pausarem e tirar print, para vocês verem como que é o poema, para vocês poderem depois produzir o poema de vocês. Só que não é para fazer cópia, não. É porque para vocês olharem, lerem e prestar atenção e depois produzir um parecido. É um poema narrativo. A segunda parte do poema, vocês também podem pausar e tirar print. Agora, nós vamos ver os passos que vocês vão ter que dar para produzir, né, o próprio poema de vocês. Então, vamos lá. Produção escrita. Releia o exemplo anterior e veja como os versos foram construídos e como estão dispostos. Escolha uma história para servir de base ao seu poema. Pode ser algum acontecimento do cotidiano, uma história que tenha lido ou assistido ou que tenha escutado de alguém. Determine quem será o protagonista da história e o que vai acontecer com ele. Seu poema narrativo deve ter começo, meio e fim. Apresente o protagonista e contextualize a história. Em seguida, desenvolva a narrativa, chegando ao ponto máximo, clímax, conduzindo a história ao desfecho. Faça um rascunho do seu poema, colocando a história em versos. As rimas não são obrigatórias. Dê um título ao poema e revise-o com a ajuda da avaliação que segue. Avaliando o texto. O texto está compreensível? A história que contou tem começo, meio e fim? Os versos contam a história de forma adequada? O título é atraente e tem relação com o poema? Faça as alterações necessárias, depois passe o texto a limpo e entregue-o à professora. No caso aqui, vocês não vão entregar a mim, né? Vocês vão enviar pelo e-mail, pelo aplicativo. E na próxima aula, vocês vão ter que me mostrar na aula, tá? Então, por hoje é só. Não deixem de fazer o poema narrativo e me enviar. Até a próxima.